Vamos orar hoje o Salmo 106. Deixe o ambiente em silêncio, abra o coração e permita que o Senhor fale com você. O Salmo 106 é um cântico de gratidão e, ao mesmo tempo, um convite para lembrarmos das maravilhas que Deus fez e continua fazendo em nossas vidas. Ele fala sobre o amor constante do Senhor, sobre a forma como Ele liberta, resgata e guia aqueles que confiam nele. Ao mesmo tempo, também nos alerta sobre os perigos de esquecer de Deus quando as coisas parecem estar indo bem. É um salmo muito atual, porque retrata exatamente como nós, seres humanos, nos comportamos. Às vezes lembramos de Deus só na dificuldade, mas o coração dele está sempre aberto, pronto para nos acolher de novo. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o início do salmo, e que abertura linda! Só nessas poucas palavras já temos uma verdade poderosa. Deus é bom. Não é bom às vezes, não é bom quando tudo dá certo, não é bom de vez em quando. Ele é bom sempre. E a misericórdia dele não tem prazo de validade, não vence, não acaba, ela dura para sempre. Senhor, nós queremos te agradecer agora por essa bondade que não tem fim. Obrigado porque mesmo quando erramos, a tua misericórdia nos alcança. Obrigado porque, apesar de nossas falhas, o Senhor continua nos amando e nos dando novas chances. Que hoje, enquanto refletimos nesse salmo, possamos abrir o coração para reconhecer tudo que o Senhor já fez por nós. O salmo segue lembrando como Deus libertou Israel de várias situações difíceis, reunindo-os de terras diferentes. Esse trecho nos faz pensar que muitas vezes nós também estamos espalhados pelas preocupações da vida. Tem dias em que nosso coração está em 1000 pedaços, parte preocupado com as contas, parte com a saúde, parte com a família, parte com o futuro. É como se estivéssemos espalhados em várias direções. Mas Deus tem o poder de nos reunir novamente, de nos juntar e nos dar foco. Ele nos chama de volta para a paz. Quantas vezes, na correria do cotidiano, esquecemos que Deus é o nosso porto seguro? Acordamos cedo, já pensando em resolver problemas, corremos no trânsito, lidamos com situações no trabalho e quando chega a noite estamos tão cansados que mal lembramos de agradecer. Mas o Salmo 106 nos lembra que, em meio a toda essa agitação, precisamos reconhecer: é Deus quem nos conduz. Senhor, muitas vezes nos sentimos perdidos, como um povo disperso. Mas hoje pedimos, reúne-nos de novo no teu amor. Ajuda-nos a lembrar que nada do que enfrentamos é maior do que a tua mão poderosa. Que possamos descansar na certeza de que o Senhor está conosco em cada detalhe. O Salmo também fala sobre aqueles que andavam pelo deserto, sem rumo, famintos e sedentos, até clamarem ao Senhor. E quando clamaram, Ele os guiou por um caminho reto e os levou a uma cidade segura. Esse trecho é muito simbólico. Quem nunca passou por momentos de deserto? Aquele período em que parece que nada dá certo, em que você se sente seco por dentro, sem força, sem direção. Pode ser um desemprego, um problema de saúde, uma decepção. O deserto é esse lugar da dificuldade, mas o Salmo nos lembra de algo essencial. Quando clamamos a Deus, Ele nos guia para um lugar seguro. Amigo, talvez você esteja atravessando um deserto agora. Talvez sinta que está caminhando sem rumo, sem saber o que vai acontecer amanhã. Mas o Salmo 106 vem como uma mensagem de esperança. Clame ao Senhor. Fale com Ele. Não precisa ser uma oração cheia de palavras bonitas. Basta abrir o coração e dizer: Senhor, me ajuda, mostra o caminho, e Ele vai guiar. Senhor, nós te pedimos hoje, guia-nos pelos desertos da vida. Quando estivermos famintos, dá-nos o pão da esperança. Quando estivermos sedentos, dá-nos a água viva da tua presença. Conduz nossos passos para um lugar seguro, onde possamos descansar em ti. O Salmo continua mostrando como Deus liberta aqueles que estavam em cadeias, presos em escuridão, porque tinham se rebelado contra Ele. Essa parte é muito forte, porque fala das consequências das nossas escolhas. Quantas vezes nós mesmos criamos prisões para a nossa vida? A prisão da mágoa, do orgulho, da ansiedade, do medo. Ficamos acorrentados por sentimentos e situações que nos paralisam.
Mas a boa notícia é que Deus pode quebrar essas correntes. É bonito pensar nisso com exemplos do dia a dia. Imagine uma pessoa que guarda rancor por anos de um amigo ou parente. Esse rancor vira uma prisão, porque não deixa a pessoa ser livre para amar. Ou alguém que vive refém da ansiedade, sempre preocupado com o futuro, sem conseguir aproveitar o presente. Essa pessoa está acorrentada. Mas quando clamamos a Deus, Ele é capaz de nos libertar dessas prisões invisíveis. Senhor, nós apresentamos a Ti todas as correntes que nos prendem. Quebra as correntes do medo, da tristeza, da falta de perdão. Dá-nos a liberdade que só existe em Ti. Outra imagem muito forte que o Salmo traz é a dos marinheiros que enfrentaram tempestades no mar. As ondas se levantavam, eles subiam aos céus e desciam aos abismos, até perderem toda a coragem. Mas clamaram ao Senhor, e Ele acalmou a tempestade, transformando o mar revolto em calmaria. Quem nunca viveu uma tempestade dessas? Às vezes parece que a vida nos joga de um lado para o outro, sem estabilidade. Pode ser uma crise no trabalho, um problema na família, uma dívida inesperada. Você tenta manter o controle, mas percebe que não tem como. E aí, quando clama a Deus, vem a calma. Esse trecho me faz lembrar de quando estamos em meio a um problema e não conseguimos dormir à noite, porque a mente não para de pensar em soluções. E então, quando finalmente entregamos a Deus, sentimos uma paz que não dá nem para explicar. É como se Ele dissesse: filho, descansa, eu cuido de você. Senhor, Tu és aquele que acalma as tempestades da nossa vida. Quando os ventos da preocupação sopram forte, ajuda-nos a confiar em Ti. Transforma nossas noites agitadas em noites de paz. O Salmo também nos chama a atenção para algo importante. Nem sempre valorizamos as obras de Deus. Ele nos livra, nos abençoa, mas muitas vezes esquecemos de agradecer. Quantas vezes recebemos uma bênção e no mesmo dia já estamos pedindo outra? É como quando alguém faz um favor para nós e, em vez de agradecer, já pedimos outro. O salmista nos convida a não esquecer de dar graças, a sempre reconhecer o que Deus já fez. Isso é algo que podemos praticar no nosso dia a dia. Ao invés de começar o dia reclamando do trânsito, da correria, da falta de dinheiro, podemos começar agradecendo pelo que já temos. Pela vida, pelo pão de cada dia, pela família, pela saúde. Quando passamos a olhar a vida com gratidão, até os problemas ficam mais leves. Senhor, perdoa-nos pelas vezes em que esquecemos de agradecer. Ensina-nos a viver com um coração grato, reconhecendo Tuas obras em cada detalhe. O Salmo 106 é, portanto, um convite a olhar para trás e lembrar: quantas vezes Deus já nos salvou? Quantas vezes Ele nos resgatou de situações difíceis? Talvez você lembre de uma doença da qual se recuperou, de um emprego que surgiu na hora certa, de um perigo do qual foi livrado. Tudo isso é obra de Deus. E mais uma vez, o Salmo nos mostra que mesmo quando o povo errava, Deus se mostrava misericordioso. Isso é tão atual porque nós também falhamos, e mesmo assim Deus não desiste de nós. Ele é como aquele pai ou mãe que, mesmo vendo o filho tropeçar e cair, corre para ajudar a levantar. Senhor, obrigado porque o Teu amor não desiste de nós. Obrigado porque mesmo quando somos infiéis, o Senhor continua fiel. No final, o Salmo nos convida a dar graças e a proclamar as obras de Deus diante das pessoas. Isso significa que nossa fé não é algo só para dentro, mas também para fora. Podemos compartilhar com os outros aquilo que Deus já fez em nossa vida. Não precisa ser um sermão. Basta um testemunho simples, uma frase de esperança. Às vezes, uma palavra nossa pode ser o que alguém precisava ouvir para não desistir. E assim, o Salmo 106 vai nos conduzindo a uma reflexão profunda. Deus é misericordioso, nos guia, nos liberta, nos salva, nos acalma. E em troca, o que Ele pede é que sejamos gratos e confiemos nele. Senhor, que possamos levar para a vida essa mensagem do Salmo 106, que em meio às tempestades, deserto, correntes e dispersão, possamos sempre lembrar que Tu és o nosso Deus fiel. Ajuda-nos a viver cada dia com gratidão, esperança e confiança. Amigo, esse salmo é um verdadeiro mapa da nossa vida com Deus.
Momentos de dificuldade, momentos de livramento, momentos de gratidão, ele nos mostra que apesar de nossas falhas, a misericórdia de Deus é sempre maior. Por isso que possamos não só ler esse salmo, mas vivê-lo, lembrando sempre de agradecer e confiar no Senhor. Que o Senhor Jesus te proteja e te abençoe.